Estamos aguardando aqui a participação do Wesley, galera, que está chegando, para a gente iniciar a nossa live de hoje do programa Refutações. Para aqueles que chegaram e agora, os nossos convidados de hoje, o professor Pantaleão e a professora Marta Jani, para a gente discutir um pouquinho a respeito da esquerda em Goiás nesses últimos tempos, né? Diagnósticos, perspectivas, enfim. E aí, é claro, né, a gente já pode começar a problematizar, e o Wesley, na medida em que o Wesley for chegando, ele também entra na discussão. Nós não vivemos tempos nada fáceis para quem, obviamente, lida com política, para quem, obviamente, faz política. Não são tempos fáceis, são tempos em que a gente lida com uma crise tripla, né? É uma crise política, é uma crise sanitária, é uma crise, o Wesley solicitou de novo, é uma crise de representação profunda, né? E já não bastasse a crise política, veio o Covid, que é a crise sanitária. Wesley, agora você me escuta? Estou escutando bem, Bruno. Eu não sei se a minha imagem está boa, mas eu escuto bem. A imagem ainda não está aparecendo para a gente. Não, mas também não vamos tomar muito tempo até para os que entraram. Boa noite a todas e todos. Vamos dar logo tempo para quem precisa realmente participar. Eu quero só deixar aqui uma mensagem de otimismo. Apesar dos pesares, a gente precisa ter esperança de que dias melhores virão. Tá complicado, Sim, tá difícil. Eu acho que agora, nessa última semana, tivemos aí um novo ministro. E o ministro já começa dando ré, né? Já mentindo sobre até o doutorado dele. E uma pessoa que se diz técnica, mas técnica que não tem nada a ver com educação, né? Pouco teve de experiência em educação. Isso é muito, muito preocupante. No período que não há mais liberdade de cátedra, no período em que as universidades elas sofrem ataques numerosos, como, por exemplo, o Weintraub queria acabar com as cotas, a política de cotas dentro das universidades, fora os cortes do CNPq, da pesquisa, da ciência, enfim. E a esquerda, e eu não diria a esquerda, mas o povo brasileiro como um todo, vem sofrendo ataques gigantescos. Então eu vou me retirar. Especialíssimos, especialistas maravilhosos. agora nós estamos te vendo. Ah, que legal. E uma das convidadas, inclusive, já está até ligando aqui, já entrando em contato, que é a professora Marta Jani. Quero aqui deixar o meu beijo carinhoso a Marta Jani. Marta, se você estiver nos acompanhando, ou o Jamerson, ou o mascote, eu não sei quem vai estar acompanhando, por favor, entre aqui no Instagram, Bruno Felipe. Eu vou sair agora, vou auxiliar a Marta, tá bom? Aqui, para ela poder entrar rapidinho, Bruno. Mas dizer que eu não vejo a Marta desde 2014, tem 6 anos. 2014. Tem 6 anos que eu não estou com a Marta, é um prazer para nós receber a professora do Instituto Federal de Goiás, Marta Jani, a militante histórica do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, a ex-candidata a governadora em 2010, 2014, por Goiás, pelo PCB, ela que é ligada a todos vários movimentos sociais e políticos. Vai ser uma honra para esse que está aí, Bruno Felipe, bater um papão com Marta. Bruno, espera um pouquinho, aguarda aí, conversa com o nosso pessoal aí, que eu vou ajudar a Marta a entrar aqui agora, tá bom? Com a gente, Marta Na Jani aí na hora, área. Wesley. Já estou saindo, um abraço. Então, galera, é isso que o Wesley apontou, né? Nós estamos numa semana muito difícil, uma semana em que Goiânia pensa fazer lockdown em vista da Covid-19, em que a Aparecida de Goiânia continua sem saber para onde vai, porque em Aparecida as pessoas não sabem mesmo o que fazer. E o que fica para nós é esse claro horizonte perdido da política, porque parece que eles não sabem o que fazer. Ora se faz quarentena, ora não se faz quarentena, não se resolve o problema do transporte coletivo na capital. O transporte coletivo na capital se tornou foco de disseminação do Covid-19, porque o trabalhador ele é obrigado a pegar ônibus para trabalhar. E não, ninguém quer ficar sem trabalhar. Ninguém quer perder o trabalho. Ninguém quer ficar sem ter como ir ao trabalho. Não é essa a questão, porque tem gente que emburrece o discurso, emburrece a discussão levando para esse lado. O trabalhador só quer condições seguras de trabalhar. E é isso que a gente reivindica. Transporte coletivo, nem se fala, está um caos completo o transporte coletivo. As prefeituras, elas ficaram perdidas entre se abre ou se fecha, e acabou reabrindo tudo, porque existe mesmo um lobby gigantesco do micro e pequeno empresário que não quer perder, e não quer perder o patrimônio que conquistou de maneira muito difícil, né? Porque o cara trabalhou a vida toda ali para erguer uma empresa, agora vê que tem que fechar a porta e não tem solução, e não tem quem acuda, e não tem governo federal para poder
bolar programa, porque, convenhamos, nós estamos sem governo federal já faz algum tempo. Ônibus e terminais lotados, a Áquila Carolina dizendo aqui. Então, quer dizer, você tem uma perspectiva que, para quem está vindo da periferia, para quem está vivendo o dia a dia da periferia, é terrível. É um panorama horrível, é uma crise super profunda, e é uma crise que, inédita talvez não, porque nós já tínhamos tido, né, nós já tínhamos um problema semelhante com a gripe espanhola, mas eram outros tempos, né? Mas de uma maneira inédita, da maneira que está sendo agora, essa crise coloca o trabalhador numa circunstância muito perigosa de vida, né? Que para ganhar o pão, a Áquila Carolina está aqui comigo, ela é um desses que pega ônibus todos os dias de manhã, e para ganhar o pão, o trabalhador se submete a essa situação. O trabalhador está diante disso, né? E aí não há governo federal que garanta, não há governo estadual forte que possa fazer alguma coisa, e os prefeitos se rendem aos lobbies dos empresários. Porque os empresários, sobretudo os pequenos e médios empresários, não querem fechar as portas. A companheira Marta Jane, ela já entrou aqui agora, ela só solicitar agora, companheira, para a gente entrar aqui e iniciar o nosso papo de hoje. Companheira Marta, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação imensa para mim estar aqui conversando com você hoje. Vou reiterar o que eu já disse, né? Para mim, que estava lá em 2010 assistindo os debates, vendo a eleição, serviu como referência, né? A tua participação na campanha, de maneira aguerrida, enfrentando da maneira que tinha que enfrentar o que estava posto já ali naquele momento, que ia redundar numa tragédia terrível como essa que a gente vive hoje. Então, para a gente que viveu ali em 2010, ainda estava iniciando militância em tudo, até no movimento estudantil, é de fato uma referência, e é um grande prazer para mim estar aqui conversando contigo hoje. A gente pode começar o papo falando a respeito disso, a esquerda em Goiás, né, que é o nosso tema central. A esquerda em Goiás, ela enfrenta problemas para conseguir chegar até as pessoas, talvez para conseguir falar a língua das pessoas também. O que você pode me dizer a respeito disso? Por que a esquerda ainda tem essa dificuldade tão grande de se popularizar no estado de Goiás? Quais que são os empecilhos? Boa noite, Bruno. Boa noite às pessoas que estão acompanhando aí a live nesse momento. Eu já vi aqui meu camarada Paulo Vinícius Mascote. Boa noite ao camarada, grande companheiro de luta, Wesley Garcia, com quem eu tive o prazer de dividir uma candidatura de 2 candidatos a governadores, eu e Wesley, em 2014, fazendo atividades juntos, né, companheirão? As pessoas não entendiam nada, 2 candidatos a governador dividindo o mesmo espaço, o mesmo plenário, o mesmo microfone, enfim, as mesmas pautas que mostram a nossa afinidade política, né, entre as nossas organizações. Enfim, eu quero dizer que é um prazer muito grande para mim também estar participando com vocês. É um prazer sempre a gente estar dialogando e ampliando os espaços de construção do projeto de esquerda, né? Trocando ideias sobre esse projeto e tal. A gente perceber, agradece, inclusive, a consideração por esse espaço, né? Por estarmos aqui também nesse debate. Carinho especial às pessoas que estão aí nos acompanhando. Bom, eu acho que historicamente, né, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que a luta de classe existe de fato, né? Ela não é conto da carochinha, ela não é mimimi da esquerda. Luta de classe existe e é um elemento que nós podemos ter de evidência disso é exatamente a questão que você apresenta para a gente começar esse debate. A esquerda não tem espaço, não chega até a maioria da população, não consegue espaço na imprensa, não consegue espaço nos eventos, nas atividades que a burguesia organiza para discutir a cidade, para discutir o Estado, para discutir o país, para discutir um projeto de organização e produção da vida humana, né? Não é um mero acaso, né? Lógico.
os nossos espaços de diálogo, eles são cada vez mais cerceados. Exemplo disso é exatamente o processo eleitoral, né? O processo eleitoral que é montado, né, de forma que os partidos de esquerda, os partidos que são ideologicamente comprometidos com bandeiras de luta, né, para a superação dessa forma de organização da sociedade, nós não chegamos. O espaço está cerceado e a gente não tem muita alternativa. Agora, com a democratização um pouco maior das comunicações por meio da internet, nós conseguimos burlar, né, esse crio que se coloca para que a esquerda não chegue de fato, né? No entanto, a internet ela não resolve o problema também, né? Ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Então, os processos de debate dentro da própria internet, dentro dos espaços que a rede mundial cria, são também manipulados. Exemplo disso são as fake news, né, que levou ao cargo de presidente da República no país bom, enfim, não vou nomear para não... Bom, eu acho que é isso, a gente não tem mesmo como chegar à população, porque nós não nos dispomos a utilizar dos mesmos meios que a direita, o centro-direita utilizam. Nem com falsas promessas, nem com acordos, né, que comprometem uma construção realmente séria de política, né? O PCB não se dispõe a isso. O PSOL também tem um projeto de sociedade, né? Alguns partidos ou movimentos, né, sociais organizados, movimentos sindicais, movimento de estudantes da juventude, movimento de mulheres, muitas dessas organizações são também ideologicamente comprometidas e também não se dispõem, não entram no jogo, né, neste jogo de manipulação que é posto no processo eleitoral. Agora, quem se dispõe está lá e está contribuindo para a preservação dessas condições de vida, né? Que são condições que criam, reproduzem e reproduzem a acumulação de riqueza, né? Consequentemente, o aumento da pobreza, da falta de condições básicas mínimas de existência. Estamos retomando, inclusive, nesse momento, a condição de miserabilidade de uma parcela muito grande da população, inclusive de trabalhadores, de estudantes, que essa situação de pandemia agrava. Mas ela não nasceu agora. Ela vem sendo gestada, né? A pobreza é produzida dentro desse sistema. Até porque é a pobreza de amplos setores da sociedade que possibilita o acúmulo de riqueza para poucas pessoas da sociedade, para um grupo muito pequeno. Para alguns se enriquecerem dessa forma, é preciso que amplas maiorias sejam alijadas, né, do processo, inclusive, de consumo básico. Olha, acho que eu estou falando demais, eu quero... Vamos conversar mais. Em 2014, a gente, que acompanhou os debates, o que você já denunciava, por exemplo, a questão das OS na saúde e antevia que isso não daria muito certo e que, obviamente, era um caminho nefasto, terrível, que as coisas estavam tomando em administração pública, porque fazia parte de um jogo terrível de tomar lá da cá ali, e de doação empresarial, enfim, todo tipo de escândalo que a gente sabe que na política goiana é recorrente. O neoliberalismo, de maneira geral, foi a política que norteou os investimentos públicos aqui em Goiás nos últimos anos e nas últimas décadas, né? Você acha que a pandemia ela vitimou o neoliberalismo ou ele continua aí? A forma que o Estado, seja, né, na presidência da República, no governo do Estado de Goiás e de outros estados, nas prefeituras, né,
nos municípios, a forma que estes segmentos que vão acumulando riqueza utiliza, né, para chegar até a condição de manipular a produção econômica, social, política, cultural da sociedade, é exatamente ocupando o espaço de poder, o espaço de quem tem realmente o poder para fazer, o poder para instituir normatizações, como no caso do estado de Goiás. A isenção de impostos para segmentos, né, da indústria ou do próprio agronegócio, inclusive que produz a morte de muito, adoecimento e morte com o uso de agrotóxico, com a poluição, né, da água, do ar, enfim. Isso é sustentado pelo jogo que é construído para garantir que estes setores estejam nos espaços de poder. Então, não é de hoje e não será interrompido assim, se não houver organização dos trabalhadores, juntamente com os estudantes, né, os segmentos da juventude, que hoje é a juventude trabalhadora, né, juventude e trabalhadores, nós estamos todo mundo junto, que produz a riqueza, de fato, da sociedade, é quem trabalha, é quem movimenta, né, o processo de produção da riqueza e não usufrui dela. Se nós, segmentos de trabalhadores, trabalhadoras, juventude, movimentos, né, os mais diversos movimentos organizados, identitários, sindicais, enfim, é esse segmento da sociedade, a classe trabalhadora, é que tem que se organizar para romper com isso. Porque para quem está ocupando os lugares de poder e criando as condições para enriquecimento dos patrões e a precarização cada vez maior dos trabalhadores, estas pessoas não vão se mover desse lugar, né? Como a gente começou a conversa nesse momento, eu estava dizendo da luta de classe, né? Isso é a luta de classe. Então, nós temos que nós segmentos, a classe trabalhadora, tem que se convencer que é preciso construir o seu futuro, construir a sua condição de emancipação, seja inicialmente, né, nas disputas pelas liberdades democráticas, pelos direitos trabalhistas, sociais, políticos, e depois, num processo contínuo, criar as condições para a superação dessa forma de organizar a sociedade, superação do capitalismo. Porque sob o capitalismo, nessa forma de organizar, não há emancipação da mulher, não há superação do racismo, de toda forma, né, de perseguição, de opressão, e, inclusive, da criminalização da nossa luta. Se nós não sairmos desse lugar, não será dado a nós a condição de sair. Portanto, eu quero até aproveitar para colocar da organização do Fórum, né, de Trabalhadores, Trabalhadoras, de Juventude, pela liberdade, né, pelas liberdades democráticas. Uma plenária ontem, né, já nos acena para alguma possibilidade de rearticulação dos espaços de luta, mesmo na pandemia, né? A plenária do Fórum ontem foi a primeira plenária, né, de trabalhadores online, né? Reuniu em torno de 300 pessoas, uma infinidade de movimentos, de partidos políticos da esquerda, e isso, né, acena para nós com a possibilidade de que de perceber, né, de que a classe trabalhadora está, de fato, percebendo que não,
o isolamento social, ele existe para proteger a nossa vida, a nossa saúde, e devemos lutar por ele. No entanto, não é hora de descansar, né? A articulação dos trabalhadores faz-se urgente, né? Não podemos nos dar ao luxo de descansar nesse momento, né? Companheira Marta, essa união do trabalhador, né, a frase é trabalhadores do mundo todo univos, né, uma frase que eu gosto muito de falar para os meus companheiros aqui de Aparecida. Nossa, a síntese perfeita, eu acho também, né? que é uma coisa essencial. Né? Agora, muito se fala num momento como esse, em que a democracia ela se encontra em xeque, não é? O tempo todo, mas muito se fala num momento como esse de união em torno da democracia, óbvio, mas daí a sensação que a gente tem é que essas pautas todas e essas ideias todas que são tão preciosas para a gente, elas ficam em segundo plano. E aí muita gente já não quer essa união desse tipo. O que você me diz sobre a união em prol da democracia e da união das esquerdas? Né? Se isso é possível, se isso é viável, como é viável, gostaria de te ouvir. Nós não podemos entender a ideia de democracia enquanto um conceito universal, né? Porque ela não é algo que paira, né, acima do bem e do mal, como se a democracia, por si, né, pudesse criar as condições de emancipação, de superação das desigualdades, enfim. Não há essa democracia universal, como às vezes parece, né? Assim como não há, por exemplo, feminismo universal, luta de povos originários, tudo isso a gente tem que colocar no contexto social e entender como é que essa relação de opressão e de opressor é produzida no contexto social, né? A luta em torno, né, das liberdades democráticas, como está se apresentando nesse momento, pode ser vamos dizer assim, uma forma de agregar inicialmente a luta classista, de fato, mas ela não substitui. Lutar pelas liberdades democráticas é muito pouco para nós, é muito limitado para. Na verdade, nós estamos num contexto de retrocessos tão intensos, né, no espaço de público da criação, da produção humana, da circulação e produção da existência humana, que temos hoje, entendemos, o PCB entendeu dessa forma, que nós devemos sim lutar pelas liberdades democráticas, mas nesse momento, né, mas sem deixar de apresentar no mesmo horizonte dessa luta pelas liberdades democráticas que nós queremos muito mais. Que liberdades democráticas dentro do sistema capitalista não é democracia que nos satisfaz. Não é uma condição de vivência, de emancipação que produza, de fato, aquilo que nós queremos, né? Que é a sociedade que não haja opressão, né? Sobre o capitalismo, a opressão é condição. Se do capitalismo, quer dizer, aquela ideia de que a gente pode produzir, criar um capitalismo humano, democrático, com instâncias participativas, enfim, que é aquela ilusão, né, dos países de primeiro mundo, né, daquele modelo que seria esse capitalismo, né, democrático e humanizado. A história já nos mostrou que não é assim, né? As opressões permanecem, as relações de gênero permanecem, as relações de opressão, com questão de gênero, com todas essas opressões, não são problemas para a democracia burguesa.
a opressão, inclusive a própria falta de democracia, ou o próprio Estado autoritário, que seja militar ou civil, não é contraditório com esse modelo de democracia que a burguesia sustenta, que os segmentos, a classe que oprime, sustenta. É um modelo de democracia tão frágil, tão superficial, que não nos possibilita, por exemplo, estarmos numa relação emancipatória no campo da educação ou no campo das relações de gênero. Esses outros espaços não precisam ser sequer questionados. Tanto que, antes, né, da situação Bolsonaro, do quadro político, né, do Bolsonaro estar à frente da presidência do país, sequer se colocava dentro dos segmentos mais dos segmentos enriquecidos da sociedade, sequer questionava o limite do processo eleitoral enquanto espaço que pudesse dar conta de forma exclusiva, inclusive, da participação no espaço de decisão política, a participação, a ocupação de cargos na estrutura do Estado brasileiro, né? Isso não era questionado. Agora, segmentos da sociedade que antes eram satisfeitos com aquela burguesia, com aquela democracia limitada, estão querendo construir a luta pelas liberdades democráticas. Para esses segmentos, não há, de fato, que eles estavam satisfeitos anteriormente, não houve nenhuma mudança. O processo eleitoral continua pelo menos até agora, estabelecido, né, enquanto a regra, né, de ocupação desses cargos. Agora, qual é a democracia que nos interessa? A democracia que nos interessa é a democracia que produza, de fato, condições de emancipação. As condições de emancipação, elas estão ligadas à condição de trabalho, à condição de relações de gênero, todas as formas de relacionamentos humanos, seja na economia, na política ou qualquer outra, precisam estar sendo colocados em pauta para que e superar as suas limitações que o próprio sistema capitalista produz e mantém, né? Agora, é preciso deixar claro que, sob o capitalismo, né, não há superação, supera-se em um determinado momento, em outro, não. Alguns aspectos de forma muito limitada. Nós tivemos, nesse século, né, 20, enquanto avanço, né, na condição de vida do trabalhador, nas relações, né, de consumo, enfim. Mas, logo que o sistema entendeu, né, os setores de empresários, industriais, do agronegócio, com grande ênfase aqui no estado de Goiás, logo que esses setores começaram a ver os seus lucros comprometidos dentro de um processo que é próprio do sistema capitalista também, que é das crises cíclicas, né? O sistema capitalista é uma forma de organização da sociedade que ele próprio se consome. E essa é uma condição dele. Não há. Se a gente superar isso, nós superamos também o capitalismo. Nós superamos e construiremos uma forma de organizar que ela não seja na sua própria constituição, nas suas próprias características, na sua própria condição de ser, não seja opressora. Porque essa não tem como construirmos relações democráticas, e aí eu não estou falando só de consumo, não estou falando só de aspecto econômico, né? Porque essa é uma crítica que se faz à esquerda, como se a gente pudesse pensar o ser humano econômico
emocional, afetivo, político, tudo separadamente, né? Não há essa separação. Nós somos um ser, quer queira, quer não, que se constitui na totalidade desses elementos todos. Então, não há reducionismo econômico quando nós falamos que há uma subjetividade opressora na sociedade capitalista, nas relações de gênero, por exemplo, nas relações de trabalho, nas relações de, enfim, no que se produz, na forma de produzir, na forma de circular essa produção na sociedade. Então, é bom que a gente não fique na ilusão de que as liberdades democráticas possam, de fato, produzir uma sociedade justa, igualitária, emancipada, que tenha uma perspectiva de educação que seja popular, que seja que possa produzir, de fato, a emancipação dentro do seu próprio processo, né? Parêntese, as liberdades democráticas que satisfazem a elite brasileira comporta, inclusive, um projeto chamado Escola Sem Partido, que nega todo o processo de construção do próprio conhecimento. Né? É isso que está inerente à ideia de democracia dentro desse sistema. Né? A democracia nesse sistema, no sistema capitalista, convive e sem nenhum problema com todos esses elementos que reduzem as possibilidades de emancipação da classe trabalhadora. Né? Então, vamos para essa luta. Estamos nesse fórum e vamos construir a possibilidade desse fórum interferir cada vez mais e de forma cada vez mais complexa, né, dentro dessa estrutura, para que a gente consiga, no limite do que o fórum possibilita, não possibilitar o avanço dessa relação mais opressora ainda. O PCB e o pessoal também nunca acreditamos e defendemos aquela tese do quanto pior, melhor. Nós não queremos construir uma sociedade socialista e comunista às custas do sofrimento cada vez maior, da opressão cada vez maior dos trabalhadores. A gente não entende, o PCB não entende dessa forma e queremos construir, sim, condições melhores de vida para os trabalhadores dentro dessa sociedade. Lógico, não podemos esperar a superação do capitalismo para que a gente tenha, por exemplo, educação infantil para as crianças, que a gente tenha condições de salários equiparados entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Todas essas lutas são limitadas. Se a gente pensa uma condição emancipatória para a classe trabalhadora, são lutas limitadas. Mas defendemos que elas sejam conquistas nesse momento para que a gente crie, inclusive, condição de organizar a nossa luta cada vez mais com condições de envolvimento da classe trabalhadora, de fato. A classe trabalhadora, quando está com uma sobrecarga de trabalho muito grande, extenuante, relações cada vez mais opressoras, seja em qualquer segmento da sua vida, essa classe submetida a essas condições de existência tem muito menos condições de se envolver, de se engajar numa luta política pela superação da sociedade. Então, a tese do quanto pior melhor não produz também a superação dessas relações sociais. Vamos para além dela. Sim, claro. Eu concordo plenamente contigo. E é claro, assim,
a gente chega no momento que eu gosto de todos os encontros, direcionando uma pergunta nesse sentido para o nosso convidado. Nós temos aqui, acompanhando conosco, muitos jovens, muitas pessoas que, obviamente, vêm assistir porque estão carentes de uma referência, de um norte, de algo que os direcione para aquilo que a vida tem que ser. Eu mesmo, enquanto professor, você apontou muito bem a respeito da educação, que é uma educação libertadora, e da necessidade de que ela seja uma educação libertadora, e das dificuldades que a gente encontra como professor num mundo em que fala de escola sem partido. Porque é simplesmente terrível para o professor, sobretudo aquele que chega numa sala de aula e ele, enquanto profissional do ensino, se vê totalmente cerceado em sua liberdade de cato, sua liberdade de poder dizer, de falar, de apontar aquilo que para ele é conteúdo programático, às vezes é um conteúdo que vai ter uma função na vida do aluno, e ele está proibido de fazer isso. Por quê? Porque se conveniou chamar na democracia burguesa isso de liberdade. Enquanto que a nossa noção de liberdade é outra tal, totalmente diferente dessa. Mas assim, o que a gente fala para essa juventude, companheira Marta, assim, e o futuro? Como é que vai ser o futuro? Né? Esse futuro tem jeito? Enquanto a vida pulsa, tem jeito. A vida... aquilo que nos mantém vivos talvez seja exatamente a nossa certeza de que nós somos muitos, de que a história não acabou. A história não acabou, como queria Fukuyama, né? A história produziu e continuará produzindo mudanças, transformações, superações de formas de produzir a existência humana, quer queiram os segmentos da classe dominante, quer não. A despeito da vontade, o processo de superação da sociedade capitalista vai ocorrer. Agora, não podemos esperar de braços cruzados que isso ocorra, né? Porque ela pode ocorrer também por uma condição muito pior do que essa, né? A história não vive só num sentido de progresso, né, constante. O nazismo, o fascismo, no início do século passado, mostrou isso pra gente. A história retrocede também. Portanto, o que nós temos para dizer para a juventude é: bem com a gente. Precisamos que essa juventude, que os trabalhadores, as trabalhadoras, segmentos mais empobrecidos ou oprimidos da sociedade, precisamos que esses segmentos, a classe trabalhadora, de uma forma geral, entenda qual é o processo que produz a sua condição de sofrimento, de trabalho extenuante, sem a recompensa, né, de poder ter acesso, né, de ser junto com o outro, não é um ser individualista, né, não é nesse sentido, mas de ser junto com o outro, emancipadamente, sujeito, né, reconhecidamente com todos os elementos que a capacidade humana pode, né, desenvolver. Hoje, o que a carga horária extenuante de trabalho ou de estudo, né, ou as coisas juntas, produz um sujeito que chega em casa, ele só quer ligar a televisão na Rede Globo, lá assistir a sua novelinha, dormir e acordar no outro dia para voltar para essa mesma... É preciso que a classe trabalhadora, a juventude, compreenda como é que essa relação é produzida. Ela não é um castigo divino, ela não é algo né, de merecendência desse sujeito. Né? As pessoas têm muita aquela ideia de que os segmentos, né, da classe
opressora, né, do segmento patronal, dos ricos, né, dos menos de 1% ricos da sociedade, que essa riqueza foi produzida por eles. Então, eles têm o direito, né, de ter, e que para eu produzir a minha emancipação, eu preciso trabalhar, eu estou, talvez, não aproveitando as oportunidades e tal. É preciso que as pessoas compreendam que o enriquecimento desses segmentos que detêm a maior parte da terra no país e outros países também, que detêm a propriedade das grandes indústrias, desses setores do capital financeiro, qualquer que seja, a riqueza dessas pessoas não foi produzida com o suor do seu trabalho. Né? E aí, por isso que a gente defende uma taxação de impostos para as grandes fortunas e para a herança também. Muitos dessas famílias, né, que mantêm e passam o patrimônio de uma geração para outra, começou com a grilagem de terra, por exemplo, que é amplos alqueires de terra sendo cercado e alguém dizer, é meu. Terras públicas. Né? Hoje, o trabalhador do campo sem terra para produzir chega, ocupa a terra e é condenado, é retirado, é assassinado, enfim, é culpabilizado, criminalizado porque está ocupando terra que não é sua, alheia. É terra, né? Ou, no caso da propriedade dentro da cidade também, né? Na luta urbana. Estes setores enriquecidos dessa forma, se a gente for buscar a forma que produziu essa fortuna, vamos pensar na riqueza em termos de propriedade da terra. Essa terra, muitas vezes, ela foi uma terra ocupada foi incentivada um processo de ocupação do país, né? do Brasil, para que a terra não ficasse sem ninguém. Muitas vezes foi incentivada. Nós tivemos, por exemplo, na luta ali de Trombas e Formoso, no norte de Goiás, nós tivemos ali uma luta, né, desigual, mas vitoriosa, porque todo espaço que a classe trabalhadora resiste, luta, e não abaixa a cabeça e diz por que você quer esse espaço de chão, esse espacinho de chão. Ali foi uma luta armada de trabalhadores da terra contra os grileiros, que queriam, inclusive, fazer exatamente isso que eu estou dizendo, ocupar aquela terra da mesma forma, retirando os trabalhadores. Aqui no município de Goiânia, nós tivemos e temos até hoje infinitas situações de que ao trabalhador e a trabalhadora e a juventude torna-se criminosa na medida em que cria as condições para ter aquilo que a Constituição diz que ela tem direito. Não é nem muita coisa. Que a Constituição não é uma Constituição socialista, comunista, não é uma Constituição emancipatória, não é uma Constituição que produz ou que possa produzir, de fato, a emancipação humana em todos os seus segmentos. É uma Constituição limitada, uma Constituição para gerir uma sociedade capitalista, um país capitalista. E de 88 para cá nós tivemos o crescimento exponencial da riqueza nas mãos de uns e dos segmentos empobrecidos. A Constituição Democrática produziu isso também, né? Só para voltar lá na questão que você colocou, que acho que é a questão que mais angustia todos os movimentos de esquerda, aqueles que estão na direção dessas organizações, que estão na base, que estão em qualquer espaço que luta pela superação do capitalismo, como é que nós vamos
conseguir nos articular enquanto esquerda revolucionária, enquanto esquerda que propõe a situação, a superação de fato do capitalismo. Como é que nós vamos nos organizar e chegar até as pessoas para tentar contribuir com essa formação política, né? Com a formação, com a compreensão desse processo, que é a compreensão da própria história, que a escola cada vez mais tem tido pouco espaço para formar. Os professores são formados precariamente também, né, do ponto de vista da formação política. É isso. Como é isso? É dizer para esse menino da juventude, para essa mulher trabalhadora, para a população negra que sofre também os preconceitos específicos, é dizer, precisamos estar juntos. De outra forma, não há. Companheiro Marta, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu vou agradecer muito a participação aqui conosco, já estender esse convite para que isso aconteça de novo, porque a ideia é popularizar um canal de diálogo com o povo, com a população, com essa juventude que está aí nos escutando, e, enfim, que isso acabe atingindo mais pessoas, como tem que ser essas ideias, todo mundo tem que entrar em contato com elas. Eu peço as suas considerações finais por hoje, já estendendo o convite para uma outra oportunidade estarmos de novo aqui promovendo esse diálogo tão bom e tão instrutivo que foi esse que nós tivemos hoje. As suas considerações finais. Bruno, eu quero dizer novamente que foi um prazer enorme. Eu acho que nessa pandemia de live, né, que virou, a gente tem que garantir que seja um espaço para troca de ideias, sobretudo para discutir projeto de sociedade, né? Um projeto agora, esse ano, vamos ter eleição, né? Porque as eleições não vão ser adiadas, né, tão facilmente. E toda eleição a gente acaba retomando a discussão do projeto sem muita sistematização. Então, eu acho que a esquerda, de uma forma geral, precisa, assim, é tarefa para ontem, e a gente criar um espaço de debate político, debate de projeto de sociedade, como é que a gente consegue produzir esse projeto com as nossas diferenças, né? Ressaltando as nossas semelhanças, similitudes, as nossas identidades, né? Aquilo que a gente compartilha, que eu acho que é muito maior, né? Tentar construir aí esse projeto comum, sem os personalismos que muitas vezes a gente encontra, né, no debate político de uma forma geral, sem os hegemonismos, né, mas de uma forma franca, né, de uma forma respeitosa, que a gente tem, né, aqui no estado de Goiás, com o PSOL, tivemos também com o PSTU, que eu não estou, que agora, né, deu uma desarticulada, mas o que a gente precisa, de fato, é construir entre nós, né, que somos militantes políticos, convencidos que a gente precisa superar esse projeto de sociedade, a gente precisa conseguir, né, criar espaços e dialogar em torno de um projeto que seja um projeto possível, né, que a gente consiga, na produção de um projeto possível, conseguir envolver os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude do estado, da cidade, enfim. Como é que nós vamos pensar isso, que para além de nós, precisa incluir os trabalhadores e as trabalhadoras de uma forma mais ampla, né? Também não vamos fazer socialismo só entre nós, né? Com certeza. Eu tem quero que ter essa muito, popularização dessas ideias. E a gente precisa ter mais entre a gente esse diálogo, né? Para que acho que é coletivamente, é conjuntamente, é a esquerda junto das suas diferenças, com as suas aproximações, é só dessa forma que nós vamos conseguir
de quem ainda não está convencido, né? É uma, Sim, é uma tarefa árdua. E a história vai nos cobrar se a gente não cumprir essa tarefa, né? A história, inclusive, está cobrando exatamente. Então, eu agora. agradeço muito. Pode concluir? Ah, não, eu falei, a história está cobrando agora do hegemonismo petista, que todos nós pagamos o Com pato, né, certeza. na sociedade. Então Com é certeza. isso. Acho que a gente tem que dar conta disso. Eu quero agradecer de novo, dizer, você vê, nós estamos à disposição, queremos produzir esse espaço, tá? Aí vocês já estão criando, podem marcar, outros camaradas do partido PCB também está à disposição. Queremos construir esse diálogo e o pessoal um partido que a gente tem muito mais semelhanças e aproximações do que diferenças. Obrigada, Bruno. Com Obrigada. certeza, essa nossa união em torno desses ideais, ela é uma união válida e eu tenho certeza que nós temos uma sociedade muito melhor para construir do que essa que nós temos tido até aqui. E essa é uma missão incrível, que ter né, da qual a juntos, gente né? não se desvia. Exatamente. Mas assim, nosso tempo vai terminar para essa live. Eu convido todo mundo que estiver aí acompanhando para acompanhar a próxima live que eu vou abrir, porque a gente volta com o companheiro Pantaleão.